Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, uma realização do Instituto Bertol em sociedade com a Russell Bedford, o qual eu tenho a honra de ser o host e também sócio do escritório. Pessoal, Papo de Governo, nada melhor do que entrevistar pessoas que têm experiência prática no assunto, né? E aqui então estou tendo a honra de estar com uma advogada, vereadora, 2 vezes eleita deputada estadual, sendo reeleita como a mais votada e atualmente deputada federal. Anne Ortiz, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda é corrida. Obrigado por conciliar e vir aqui contar um pouco da tua história. Imagina, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre carreira, trajetória política e sobre as os dificuldades projetos que a gente atuais tem. aí, né? Que a gente passa, tá vendo a chuva agora aqui, a gente passou por chuvas no estado, enfim. Então, apesar de tu estar lá na Câmara de Deputados Federais, acredito que ainda reflete muito todos os impactos que a gente tem aqui, né? E a política impacta na vida de todo mundo, né? Quando a gente tem assim, uma oportunidade como essa, de poder falar um pouquinho sobre política, falar como é importante a participação das pessoas, eu sempre faço muita questão E é bem participar. isso que a gente busca aqui, Anne. A gente busca engajar as pessoas, mostrar para elas, né, até tirar um pouco as pessoas talvez de trás dos bastidores, de trás do áudio agora do podcast, né, que vai estar escutando aí no seu Spotify, para que possa vir e se colocar à disposição. E até para isso eu queria começar te perguntando, como que foi para ti entrar, né, para a vida política, como advogada, enfim, o que te motivou a entrar e como que você entrou? Até para quem está escutando pensa, tá, tudo bem, William, podcast após podcast, você fala, sai daí, vem para cá, se coloca à disposição, né? Mas como que faz, né? Como que foi para ti? Como é que é o primeiro passo, né? Exatamente. E o primeiro passo é sempre mais difícil, né? Bom, eu sempre tive acesso à política, eu sabia que isso existia, né? Meu pai foi prefeito quando eu era criança, então não era algo assim muito distante, a gente discutia muito política na família, sempre os adultos, né, conversavam e as crianças estavam ali na volta, eu, minhas primas, meus irmãos, então era um assunto que a gente compartilhava. Então, a gente sempre tem acesso, né, a várias profissões. Eu não acho que política seja uma profissão, acho que eu estou deputada federal, eu sou advogada, sempre quando tem que preencher lá um papelzinho, profissão, advogado, sou advogada. Mas a política precisa da participação das pessoas e muitas vezes isso não chega perto, sabe? Porque não tem um curso para isso, né? Não tem alguma coisa na escola, não se fala muito. Quando você comentou, na tua época, acredito, não tinha tanto acesso à internet que a gente tem hoje. Muito. Hoje a política se discute muito mais do que muito. Há uma diferença, assim, gigantesca de quando eu comecei para agora. A primeira vez que eu concorri foi em 2008 e eu me filiei ao partido político o qual eu concorri a primeira vez em 2007. Porque na época eu precisava estar 1 ano antes das eleições filiado. E agora são 6 meses. Então até isso diminuiu, porque quando vai chegando mais perto das eleições as pessoas vão começando a pensar mais. Agora 1 ano antes era um pouco mais difícil, assim, né, de tu ter acesso. E eu decidi, assim, eu sempre fui muito movida por desafios. E eu tinha a minha empresa, advogada, mas eu tive a minha própria empresa também por um período. Eu tinha um mercadinho de bairro aqui em Porto Alegre, no bairro São João, e eu enfrentava uma série de dificuldades ali como empreendedora, sim, dentro do comércio, tá? Então, assim, todo mundo fala dos impostos, é uma bateção de cabeça a questão dos impostos. Eu tinha uma dificuldade grande também com a questão dos colaboradores, de qualificação profissional, de tentar aumentar o meu ticket médio, que era um ticket médio baixo, e por que as pessoas não compravam melhor ou não compravam mais, enfim. Então eu tinha todos esses pensamentos de que a gente precisava melhorar a sociedade do meu ponto de vista de empresária, né? E algo que tu sentia que não era só você que estava passando. Não, porque eu tava atrás do balcão, entendeu? Então, assim, daquele ponto onde eu tava atrás do balcão, o que eu enxergava sobre a sociedade ali? E, além disso, nós sofríamos muito com assalto. Muito, muito. A insegurança pública. A insegurança era um negócio, assim, inacreditável. Então, assim, tu trabalhava, se dedicava, nós abríamos
de manhã cedo, 7 horas, fechava às 9 horas da noite, de domingo a domingo, sabe, trabalhando, eu, meu irmão, algumas vezes a minha irmã, que era menor ainda, a gente tem 9 anos de diferença, ia pra lá, inclusive uma das vezes que a gente foi assaltado, a minha irmã tava na loja ali meio na frente do caixa, então isso foi, sabe... Vários gatilhos que foram te motivando. E aí eu falava, pô, a gente trabalha aqui, se mata trabalhando para ter um lucro muito pequeno e a comida na mesa que tu coloca na tua mesa, o empresário, vem do lucro. E se tu não tem lucro, tu não tem nada, entendeu? Então, assim, era muito difícil. E a questão do assalto me desmotivava, assim, profundamente, sabe? E não se fazia nada e ainda tu via correntes políticas defendendo os bandidos, sabe? Que até hoje é assim, né? Mas não, mas... Então, assim, era uma época muito difícil. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa. Aí, paralelo a isso, a minha empresa, eu junto com uma grande parceira, assim, que é professora, dava aula e é muito relacionada ao comércio, a gente começou a levar qualificação e capacitação profissional para dentro de algumas comunidades carentes aqui de Porto Alegre. Então, eu via que as pessoas queriam trabalhar, só que não tinham nenhum conhecimento do mercado de trabalho. Como é que eu entro no mercado de trabalho? E aí a gente levou um curso que era de vendas, porque é o básico, né? Como ser um vendedor, para que essas pessoas pudessem se capacitar e entrar no mercado de trabalho e poder ter o seu emprego, poder ter a sua renda e a sua independência, né? Então, assim foi que eu comecei a... E isso tudo antes da vida política, tu tá falando em projetos... Não, eu tô falando... antes, quando eu tava na minha empresa, tá? Antes da vida política. Então, assim, fazia projetos sociais junto com ela. Só que daí chegou uma hora que tu percebe que precisa dar um passo adiante disso, assim. E eu falei, eu quero entrar pra vida pública, porque eu lá de dentro vou conseguir, eu acho, fazer muito mais e buscar resultados mais efetivos do que esse pouquinho que eu consigo fazer aqui, administrando horário, enfim, com toda a minha jornada de dona do meu pequeno negócio ali, que... 7 por 24. Que acaba te tomando absolutamente todo o tempo. E eu estudava também, né? Então eu fazia algumas cadeiras e tentava ajustar a faculdade junto com o meu negócio. Então, assim, aí eu decidi concorrer, eu me filiei no partido que eu conhecia por causa do meu pai, né? Porque porque é difícil, assim, tu pensa numa época que não tinha hoje as redes sociais como tem. Vai lá se filiar num partido. Como é que tu encontra um partido, assim, pra se filiar? Pra assinar ficha no papel, sabe? Assinar ficha no papel ainda. Aí me filiei no partido, à época no PSDB. Fiz a minha campanha em 2008, que era praticamente assim... Eu não sabia nem como é que fazia uma campanha. Como é que faz uma campanha? Como é que tu sai pra pedir voto? Né? Então, eu ajustava o tempo entre faculdade, empresa e o que sobrava, eu saía pra rua pra me apresentar para as pessoas. Era literalmente assim, eu ia pra rua com o meu massinho lá de panfletinho, né? E isso nós estamos falando de Porto Alegre. De Porto Alegre, 2008. Ia lá, eu, meu irmão, uma amigona minha, a minha prima também ia de vez em quando, que era quem eu conseguia, assim, juntar pra ir comigo. Eram todos multiplicadores. Nesse ideal, sabe? E aí a gente ia pra rua, se apresentava, falava, eu tô concorrendo a vereadora, enfim, falava dos projetos, das ideias, me apresentava. E assim eu consegui fazer a campanha, naquela época eram 3 meses de campanha, era pesadíssimo, né? Porque era uma campanha muito extensa, mas para mim, que era absolutamente novata e absolutamente desconhecida, foi bom, porque daí eu tinha mais tempo, né, de me apresentando. Só lembrando, teu pai não foi prefeito em Porto Alegre, né? Não, ele foi prefeito no interior. Então, pra ti, de fato, do zero. Não tinha aquela questão de, não, conhece o meu pai aqui. Não, do zero, absolutamente do zero. E aí, eu, assim, fui. Naquela eleição não me elegi, mas eu lembro até hoje a minha votação, 1.714 votos. Eu achei uma votação muito legal. Para quem não tinha nada, é que às vezes a pessoa não se elege, concorre a primeira vez, não consegue ser eleito e cria uma frustração. Só que também depende do teu ponto de vista, depende de como que tu olha as coisas.
eu sou muito otimista, sabe? Eu sou muito perseverante, assim. Então, eu enxerguei aquilo. Entre todos os candidatos, eu fui a mulher mais votada. Mesmo eu tendo ficado lá atrás, acho que fiquei em 9º, não me lembro mais. Mas eu fui a mulher mais votada e eu enxerguei aquilo como uma vitória, sabe? Eu falei, pô, olha, tá bacana pra primeira vez. Que legal, acho que daqui 4 anos tem eleição de novo, vou de novo, vou me preparar. Aí eu já ia ter terminado a faculdade, né? Que também ocupava ali um pedaço do... Porque querendo ou não, te trouxe uma experiência, aquela participação, né? Então tu já sabia um pouco melhor os caminhos, como é que tinha que abordar, tu já tinha uma noção de resultado, tu já sabia que tu precisava de mais tempo, né? Tu tava falando agora da faculdade aqui, que tu ia tá liberada, digamos assim, com mais tempo para poder fazer seus projetos. E também, assim, eu já entendia melhor como é que funcionava, sabe? E aí em 2012, concorri de novo, daí assim eu me elegi vereadora em Porto Alegre com 5.940 votos. Eu aumentei bastante a minha votação da primeira eleição para a segunda. E na metade do meu mandato de vereadora eu concorri a deputada estadual. E eu me elegi deputada estadual. Então, em 2014. Na época me elegi com 22 mil, agora eu não lembro, 530 votos, 550, alguma coisa assim. Como é que eram as colegas, muitas colegas como deputada? Eu tive, tanto como vereadora, nós éramos em talvez umas 6 mulheres e na minha primeira eleição como deputada estadual eu acho que 7 ou 8 mulheres eleitas. Dos 55 deputados estaduais. Então, um número bem reduzido de mulheres. Pouco mais que 10%. E a política é um ambiente muito masculino. E eu lembro que no meu primeiro dia de mandato, em 2014, em 2015 já, né? Eu me elegi em 2014, meu primeiro dia de mandato em 2015, como deputada estadual eleita, eu apresentei um projeto que terminava com a aposentadoria vitalícia dos ex-governadores. Então, assim, o porquê disso? Eu venho da iniciativa privada, tá? Eu sei o quanto que pesa os impostos. Eu sei o quanto que as pessoas têm que trabalhar, se dedicar para conseguir não só manter o seu negócio de pé, tá? Enfrentar todas as adversidades e ainda, né, dar uma grande fatia disso para os impostos para a gente poder sustentar o governo e receber em troca disso serviços de qualidade, que muitas vezes não são de qualidade. Saúde, educação, segurança, né, que para mim foi o fator determinante assim, para eu fechar o meu negócio. Foi a questão da segurança. Falando de Porto Alegre aqui, a zeladoria da cidade, né, e de estado e infraestrutura. Então, a gente não vê o retorno dos impostos. E eu vi ali, tem uma mangueira aberta aqui, tem um furo. Escoando. Independente se a pessoa tinha feito um bom mandato ou não, né? Que é isso uma coisa que incomoda muito. Hoje, se a pessoa não é reeleita, se tu não faz um bom mandato. E aí nós estamos falando aqui de uma questão de uma receita para o Estado de forma vitalícia. Receita não, né? Uma despesa de forma vitalícia, independente se aquele governador contribuiu, somou ou não somou. Não, e não era só para o governador, né? O que é pior. Era para os governadores, depois o governador vindo a falecer, ficava para a viúva, ou para o viúvo, ou para um filho, ou para um dependente legal. Verdade. Né? Como o do Brizola, que quem recebe até hoje, porque a gente não conseguiu tirar dos que recebem, porque eles ganharam no STF direito adquirido, eu só consegui tirar para frente e também a quem não recebia, e aí a expectativa, né, de direito, por exemplo, dos futuros beneficiários. Então, assim, tu tem uma companheira do Brizola que recebe até hoje. Não só do Rio Grande do Sul, mas do Rio de Janeiro também. Então é absurdo, porque tu sustentava a população gaúcha, sustenta ainda, porque ainda tem muitos que recebem, né? Sustenta ex-governadores e ex-companheiras, né? No caso das viúvas e dessa ex-companheira do Brizola que recebe até hoje. Então eu consegui frear ou estancar essa ferida aberta que a gente tinha e hoje nenhum governador, né, nenhum ex-governador mais recebe e nenhuma viúva ou companheiro ou filho, enfim, qualquer que seja beneficiário legal, como estava escrito na lei, vai receber essa aposentadoria de forma vitalícia.
Então, eu consegui aprovar esse projeto no meu primeiro dia, no meu... Foi por unanimidade, se eu não me engano. Claro, né? Quem é que vai votar contra? Quem era contra, inclusive, eu me lembro... Sim, que já botou o bode na sala, né? Quem é que vai ser contra algo que, infelizmente, já sabiam, mas ninguém tinha botado ali pra assim, ó, uma né? coisa é tu aprovar por unanimidade, outra coisa é o assunto ser unanimidade. Sim. Entendeu? São o assunto não distintas. era unanimidade. Não, com certeza. Não era e nem é até Não hoje deve ter unanimidade. feito muitos amigos. Agora, uma coisa é a votação, uma votação que não é uma votação secreta, que é uma votação aberta, que tem ela disposição. ser unanimidade. Isso. Entendeu? Então, Foi assim... uma unanimidade muito mais da sociedade. Que bom que os isso seus sim, representantes... né? Quem paga, quem tira do bolso pra pagar esse absurdo, é óbvio que não quer mais, né? E a unanimidade vem da coerência, pelo menos, né, dos seus representantes que estavam lá, que viram, olha, se eu for contra, apesar de, talvez... Mas não daí ser é o quando objetivo. tu vê a população começando a participar mais. Exato. É essa mudança, essa virada de chave que a gente tem da população se interessando pelos assuntos políticos. Porque não se interessavam. Tu perguntou lá da minha primeira campanha. A minha família falava, pelo amor de Deus, o que quer se meter na política? Não vai lá, um bando de ladrão e tal, que é a imagem que tem no imaginário coletivo, entendeu? Um bando de sem vergonha. Então eu falei, não, eu vou entrar lá e vou fazer alguma coisa. Vai entrar lá e vai mudar e vai ficar igual aos outros. Eu falo, não, eu vou mudar os outros, entendeu? Acho que é o intuito que tu tem que ter, são os princípios que movem a pessoa. O cara que faz sem vergonhice, que é sem vergonha dentro da política, ele é em qualquer canto. Não é porque entrou lá dentro que vai ser, entendeu? Ele já é. O que apareceu foi talvez uma oportunidade. Mas a pessoa já vem com aquilo, com a índole, entendeu? Com o caráter. E aí, essa é a diferença. A gente tem na sociedade aí advogados, né? Que também fazem algum tipo de corrupção. Sim, ou médicos, médico, tudo. Agora, a política te oferece, né? Pelo menos tu tá dentro de um espaço de poder. E aí que entra essa questão que a gente busca trazer tanto aqui pro podcast, que é a gente contaminar de forma positiva a política, né? Porque, como você comentou, a sociedade tinha e ainda tem essa visão, né? Que os políticos, na sua maioria, são corruptos e etc. Mas como que tu vai lutar contra isso? Não vai ser a tua postagem no teu Instagram que vai resolver, entendeu? Mas tu se inserir ou inserir pessoas, né, que tem ideologias que vão ao encontro com o que você busca. Ou até um passo atrás, se tu não quer te colocar à disposição, estuda quem são os candidatos. Né? Eu acho que fazer isso diferença. É participar, né? É que a participação, quando a gente fala de participação na política, nós não estamos falando só de participar como candidato. Eu decidi participar como candidata, mas as pessoas podem participar de qualquer maneira e precisam participar. Agora, virar as costas e dizer, isso não me importa, vai chegar só a fatura lá depois para tu pagar, entendeu? E vai ter que pagar, né? E vai ter que pagar essa fatura. Então, eu acho que a participação na política, tu participa como sociedade. Ir votar, e tem que... o voto é obrigatório, mas eu acho que não precisava ser obrigatório. Acho que as pessoas têm que ter a consciência de que o voto delas é muito importante. Que a fiscalização em relação aos políticos é muito importante. Acompanhar o mandato, o que estão fazendo, qual o posicionamento, quais as bandeiras que defendem, se estão de acordo com as bandeiras que eu defendo, com o que eu acho que tem que ser, né, a nossa vida em sociedade, porque a vida nossa em sociedade, ela é responsabilidade de todos, não só dos políticos, entendeu? Essa pessoa que fala, eu não tô nem aí pra política, que se dane, é a mesma que joga lixo no chão e fala, tem gari pra limpar, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né, de que um mindset da gente, de que nós vivemos em sociedade e a responsabilidade é de todas nós. Então, assim, eu aprovei esse projeto, e voltando, né, à questão dos ex-governadores, eu aprovei esse projeto no meu primeiro ano de mandato. E que resultado disso? Eu ouvi muita gente falando pra mim, não te mete, tu é nova aqui, tu acabou de chegar, então tá muito novinha. Nananã. Mulher nova, né, e primeiro mandato na isso, imagina, é uma mulher, tá, que não é um ambiente de muitas mulheres, as mulheres até ficam meio apartadas, assim, os homens se juntam, fazem janta, assim, e as mulheres não participam disso, né, então, assim, a mulher já tava meio... confrarias masculinas. Isso aí, confraria, aí a mulher já fica meio apartada. Nova, né? Não tinha nem 30 anos. E daí que aí depende da questão de sexo, né? Você é novo, tu já tem, é isso. experiência, tu tá falando com que propriedade,
Muito novo, o que tá vendo daqui, entendeu? Então, assim, e as pessoas te olham diferente. E não é só os deputados. Eu lembro, eu entrei no elevador, por exemplo, dos deputados uma vez, e na época tinha ascensorista. E a assessorista falou, com licença, menina, aqui não é elevador para vocês, aqui é só de parlamentar. Aí eu falei, só de deputado. Ela falou. Eu falei, sim, eu sou deputada. Ela me olhou assim com uma cara, mas é tão novinha? Sabe? Eu falei, né? Pode ser, a partir de 21 anos já. Que isso. Pode ser. Então, assim, tem essa... mas tão novinha, mas, sabe? Sim, que... tem. E aí... Tem, imagina aquela época. E aí eu fiz um mandato muito atuante, apresentei alguns projetos importantes, por exemplo, a questão do encontro de contas entre Estado e o contribuinte, porque se tu tá devendo pro Estado, o Estado vai lá, te cobra, enfim, toma tudo que puder. Agora, se o Estado tá te devendo, ele te entrega um precatório e vai pagar quando puder, entendeu? É muito interessante essa tua visão, assim, tá? Eu falo como empresário também, de você ter tido uma experiência no lado do balcão, né? Como sociedade, como civil, e hoje, estando como política, vendo que o quanto que você defende, entende as questões, mas ao mesmo tempo tu entende a dificuldade para onde está pesando ainda mais, né? Então, para nós, assim, muito, muito gratificante. Eu defendo o setor produtivo. Sigo sempre com essa mentalidade, porque é muito sofrido para nós a questão dos impostos, etc. Eu defendo o setor produtivo e sempre defendi. E eu acho assim, que é quem sustenta isso tudo. O Estado não produz nada, entendeu? Agora, a gente não pode ter uma máquina pública inchada que não consegue entregar minimamente o serviço adequado para aquele cidadão que precisa e não tem nenhum respeito pelo dinheiro do contribuinte. Então, eu sempre enfrentei isso. Nós criamos uma frente parlamentar com outros deputados que combatia privilégios. E aí, eu me reelegi a deputada, a mulher mais votada do Rio Grande do Sul, a terceira mais votada do estado, deputada estadual. E muita gente dizia, Anne, cortou dos governadores, parabéns, mas tem que cortar na carne também. Eu falei, sim, só que eu também tenho que entender o time, né, o tempo da política, porque se eu fizesse tudo no primeiro mandato, eu sei que não ia dar certo, né? A gente sabe que ali tem as forças, né, para tentar barrar esse tipo de projeto e para tentar se proteger. Porque também tem um sentimento, né, corporativo de defesa, como tu vê, por exemplo, no judiciário. E aí a gente, nessa batalha de enfrentar privilégios, eu também apresentei o projeto para acabar com a aposentadoria especial dos deputados estaduais. Porque os deputados estaduais, diferente dos governadores, que só pelo fato de ficar 4 anos já recebiam essa aposentadoria vitalícia, os deputados estaduais eles tinham que contribuir. Só que era o seguinte, o deputado estadual contribuía com 1 e a Assembleia Legislativa, com dinheiro público, né, porque na Assembleia não produz, contribuía 2, entendeu? Então tu colocava R$1, a Assembleia colocava R$2 num fundo para que os deputados pudessem se aposentar ou proporcionalmente ou de forma integral também para o resto da vida e também quando viessem a falecer deixar esse dinheiro, esta aposentadoria, né, para algum dos seus beneficiários legais. Então era um negócio surreal, assim. Imagina o tanto de gente que a gente ia ter que sustentar como sociedade e uma conta que não fecha. A mesma coisa, tu quer fazer uma aposentadoria diferente, não quer se aposentar pelo INSS, então tu vai lá e faz uma aposentadoria privada. Mas não que o Estado, que o meu dinheiro, que o dinheiro de quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo aí, vai pagar a tua aposentadoria. Porque a política, estar na política, tu não tá ali numa carreira, entendeu? Tu não passou por um concurso público, ou tu tá construindo uma carreira, não, tu tá num cargo eletivo que tem dia para começar e tem dia para terminar. E este cargo eletivo não pode prever uma aposentadoria. Então aí nós também conseguimos aprovar, foi uma luta muito grande, muito grande. E aí nesse meio tempo eu ganhei nenê, fiquei afastada, vi que iam terminar com o meu projeto, voltei, eu tinha... Olha, talvez o meu filho não tivesse 40 dias, assim, quando eu voltei, abri mão da minha licença maternidade para poder voltar para lutar pelo projeto, para que ele não fosse enterrado ou ficasse lá no fundo de uma gaveta. E realmente a gente conseguiu aprovar e hoje nenhum deputado estadual,
tem aposentadoria vitalícia ou poderá ter, entendeu? Se quiserem se aposentar de forma diferente, bom, cada um é responsável pela sua vida, faz o que quiser, ou vai se aposentar pelo INSS como qualquer outro cidadão brasileiro. E isso é incrível porque, diferente de impedir projetos que gerariam um custo, né? Vou encerrar um projeto que tem um déficit para o Estado. Isso é uma coisa. O que tu fez é algo que é imediato, que é imediato e uma economia que é futura. Exato. Né? E isso é muito legal para nós, como sociedade, porque isso vai refletir para nós, para os nossos filhos e assim sucessivamente. Então, parabéns por esses projetos. E era isso que queriam. Tipo assim, Anny, quem sabe a gente termina da lei daqui para frente. Entendeu? Os que estão já ficam, não. Entendeu? Porque daí isso ia gerar um custo. Claro que é dentro do possível. Aí tu vai dizer, mas dos ex-governadores tu não conseguiu tirar de quem recebe. Não conseguimos. Tentamos, enfrentamos, mas infelizmente a gente não conseguiu, porque o STF deu aos que já recebem a condição, né, de direito adquirido. E aí a gente conseguiu estancar. Nos deputados estaduais, não. Nos deputados estaduais a gente conseguiu fazer com que não fosse gerado esse gasto a mais. Entendi. E a gente tem que enxergar despesa e receita juntas, né? Por isso que eu também, outro projeto que eu consegui aprovar aqui para o Rio Grande do Sul, que eu sou uma grande batalhadora, é a questão da educação financeira. As pessoas precisam entender sobre educação financeira, precisam falar sobre direito. A gente parece ter um tabu no Brasil que não se fala sobre dinheiro, que é feio, né? Parece que a pessoa que começou do zero, que conquistou a sua independência financeira, sabe? Consegue dar uma qualidade de vida melhor para sua família, parece que aquilo é errado, é feio, entendeu? E eu acho que não, a gente precisa falar com tranquilidade sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como melhorar de vida e buscar principalmente independência e liberdade. E mais do que isso, conseguir olhar com um olhar mais crítico, né? Como que os governos gastam o meu dinheiro, o teu dinheiro, que é o dinheiro dos nossos impostos. Porque não adianta, que nem agora, há poucos dias, o presidente Lula vem, né, a público dizer, porque a comida tá cara por conta da inflação, né? A comida tá cara, então deixem de consumir aquele produto. Como se deixar de consumir produto A, B, C ou D fosse baixar a inflação. É uma bobagem tão grande, só que Vamos deixar de pagar imposto também. É isso, porque tá caro. Vou deixar de pagar a conta de luz porque tá caro, a conta de água porque tá caro. Então, assim, é uma bobagem tão grande que ele se sente tranquilo de dizer isso porque a população, uma grande parte da população é ignorante, no sentido literal da palavra, no que diz respeito a isso. E eles querem manter a população assim. Porque não foi à toa que esse meu projeto da educação financeira, ele tramitou durante 7 anos na Assembleia Legislativa. Demorou os meus 2 mandatos para que eu conseguisse aprovar. Porque a Comissão de Educação, ela majoritariamente tem os deputados de esquerda, PT, PDT, PCdoB, entendeu? Então eles ocupavam maior espaço na Comissão de Educação e trancavam o projeto. Era apresentado relatório, ou era apresentado relatório contrário, ou então era votado contra o relatório para o projeto poder sair da Comissão de Educação. E com muito esforço eu consegui levar o projeto para o plenário e o projeto passou. E esse dia, para mim, foi um dia assim, que eu nunca vou esquecer, que a deputada do PSOL foi para a tribuna dizer que o projeto era ridículo. Que as pessoas não precisavam aprender a lidar com o dinheiro. As pessoas precisavam do dinheiro. Só que não adianta tu ficar dando dinheiro, né, para as famílias. E eu não estou dizendo que não é importante que se ajude, né, que se dê um impulso para aquelas famílias de grande vulnerabilidade poderem sair de onde estão. Mas, ao mesmo tempo, e aí falando dessas de grande vulnerabilidade, tu precisa também dar condição delas entenderem educação junto, atrelado. Nunca é demais aprender. O conhecimento não ocupa espaço. Então, que era ridículo o projeto e que eu não... que os professores tinham que se negar a ensinar a educação financeira para os alunos, entendeu? Então eu digo assim, por que eles não querem que a educação financeira avance? Porque educação financeira vai fazer com que as pessoas saiam
desta dependência do Estado, entendam que o custo da sua liberdade, né? Quanto que é para elas, né? E quanto que custa para nós como nação a liberdade, né, da população e a independência principalmente, né? Isso, e aí, claro, em diversas vertentes, se a gente for falar, por exemplo, de violência contra a mulher, a gente vai chegar na educação financeira também, sabe? Então a gente tem uma série de assuntos... Sim, que volta para a questão da dependência mesmo. Que são relacionados com a questão de tu saber lidar com o dinheiro, de tu saber economizar, de tu saber ter um consumo responsável, sabe? De tu buscar outras alternativas de fonte, né? E eu não estou aqui desconsiderando, claro, as famílias que vivem em vulnerabilidade. Mas eu acho que a gente precisa avançar nesse tema e o conhecimento. Tanto é que, assim que eu entrei na Câmara Federal, como deputada federal, eu apresentei uma emenda ao projeto de lei do Bolsa Família que obrigava as famílias que são beneficiárias que são as famílias beneficiárias, né, desse recurso, que elas tivessem educação financeira, também paralelo a isso, sabe? Porque tu não pode entregar X valor, assim, não importa quanto, tá? Para uma família e não ajudar ela a como usar aquele recurso. E parece, mas é um valor X, né, que vai para as famílias, e então não importaria para que uma educação financeira para isso. Mas vocês podem dar um Google aí, vocês vão ver o quanto que foi colocado, não sei se eu preciso falar em números, né, mas assim, que é acima de milhões, em casas de apostas online, de bets e etc., que eram dinheiro do Bolsa Família. Perfeito, eu ia falar sobre isso, né? Então, a gente fala, não, mas isso não precisa, né, ser discutido. Pessoal, bet, jogo, enfim, né, não vamos entrar no mérito, mas é lixo, é dinheiro jogado fora. É que as pessoas têm a ideia de que o dinheiro vem fácil, entendeu? É a ideia de eu vou conseguir ficar rico fácil, sabe? Então, assim, eu vou apostar porque eu vou mudar de vida fácil. As pessoas conseguem enriquecer trabalhando. Então, assim, as pessoas honestas, né, e decentes, sim, conseguem ganhar dinheiro trabalhando, com o suor do seu trabalho. Então, o dinheiro fácil, todas as facilidades que são apresentadas para vender, né, essa possibilidade, acaba piorando a condição dessas famílias. Porque tu imagina que são milhões e milhões de famílias, hoje são 54 milhões de pessoas no Bolsa Família no país. A população que sustenta isso tudo, economicamente ativa, é infinitamente menor, que sustenta não só a máquina pública, mas todas essas pessoas que também estão no Bolsa Família. E a gente precisa fazer com que o Bolsa Família ele tenha uma porta de entrada, mas também tenha uma porta de saída. Porque é interessante para quem manter toda essa população sendo beneficiada por um dinheiro e sustentada pelo Estado. Isso se perpetua por interesse de quem? Então são essas as pautas que a gente tem que discutir. E aí aqui pulando para uma outra, William, desculpa se eu tô... Não, eu ia entrar na questão dos projetos, mas tu já entrou. É um projeto que eu quero falar, pra se eu tô emendando as coisas, porque o que acontece? Os meus projetos, como eu tenho um modo de trabalho muito claro, assim, de quais são as minhas bandeiras, pelo que eu quero batalhar, entendeu? Eu sou contra privilégio, eu acho que a gente precisa ter uma máquina mais enxuta, acho que a gente precisa bem investir o dinheiro dos nossos impostos. Então, eu sempre trabalhei para fazer ações que tivessem esse caminho, sabe? E aí nós estávamos falando agora de Bolsa Família, enfim. Eu fui relatora do projeto da desoneração da folha de pagamento. O que é a desoneração da folha, né? Parece que a gente, às vezes, tu fala desoneração da folha, as pessoas não entendem o que é. É muito genérico. São 17 setores, tá? Que empregam mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. E por que 17 setores só?
porque eram os 17 setores que já contavam com esta desoneração, que eu vou explicar o que é, quando foi aprovada a reforma da Previdência. Então, não poderia entrar mais nenhum setor novo na desoneração, mas poderia manter esse benefício para estes setores, que somados são os setores que mais empregam no nosso país. Hoje, para tu contratar uma pessoa, para uma empresa contratar uma pessoa, ela precisa pagar, além de toda a tributação, né, que envolve, aí tu pensa numa empresa de lucro presumido, tá? Ela paga por cada trabalhador que ela contrata aproximadamente, se eu estiver equivocada, tu me corrige, 70% de impostos. Então, ela paga o salário para o trabalhador e mais 70% daquele salário ela paga para o governo em impostos, além de todos os outros impostos. A gente arredonda, o empresário arredonda para 100, tá? Mas é por aí. É isso, por isso que eu te falei. Só para ver o tamanho, né? Na empresa de lucro líquido, lucro presumido, né? Agora, na MEI, talvez 35. Sim, muda bastante, se for o simples, enfim. Mas tu pega do real e do presumido, a gente é 100%. É 100%. Então, paga, assim... Então, R$2.000 e vai te custar 4.000. Tu imagina o quanto é caro a contratação de um funcionário com carteira assinada. Então, o que acontece? Entre esse somatório, né, de taxas ali que tu tem que pagar, de impostos para o governo, tem uma fatia maior que é da Previdência, a parcela da Previdência Patronal, tá? Que é o que a empresa paga, né, de previdência, o INSS, que não tem nada a ver com a aposentadoria daquele funcionário, enfim, aquilo é outra coisa. Isso é para sustento da máquina, né? Não influencia nele individualmente. E aí, esse valor hoje é de 20% sobre o salário de cada trabalhador. Isso impacta fortemente, inclusive no valor que esse trabalhador está recebendo. Porque ele poderia receber o dobro. Então, o que a desoneração faz? Ao invés de pagar 20% sobre o salário de cada trabalhador, a empresa, né, que conta com a desoneração da folha, ela recolhe alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre o valor do seu faturamento. Então, tu pega o faturamento da empresa e não o salário de cada um dos trabalhadores. E ela paga aquilo para o governo. Então, essa empresa, aquele trabalhador especificamente, ele passa a não custar tanto, a empresa consegue contratar mais, ela consegue pagar melhor e consegue diminuir o custo, inclusive, da sua produção, se tornando mais competitiva não só no mercado interno, mas também no mercado externo. O que acontece? Nós fizemos uma batalha muito grande, aprovamos por uma imensa maioria o projeto, tanto na Câmara quanto no Senado. O governo vetou integralmente o projeto, nós derrubamos o veto do governo, e o governo não satisfeito, porque está com a sanha arrecadatória, um governo que aumentou muito o número de ministérios, né, do governo passado para esse, que tem um gasto desenfreado, ao invés de, aí já voltamos à educação financeira, ao invés de diminuir os seus gastos, né, dar uma enxugada no custo, não, ele quer arrecadar cada vez mais. Só que como é que ele faz para arrecadar cada vez mais? Enfia cada vez mais fundo a mão no bolso do contribuinte. E aperta, né, cada vez mais, esguela os empresários que tem um custo gigantesco para produzir, né? E muitas vezes a empresa, tendo possibilidade, vai embora do país ou muda o formato da sua operação, contrata PJ ao invés de contratar com o funcionário pela CLT, e a gente vê uma pejotização, a gente vê uma informalidade muito grande tomando conta do nosso país. Com certeza. Entendeu? Então, assim, são alternativas que se busca para conseguir se manter vivo, né? Para conseguir manter aquele CNPJ funcionando. Então, nós enfrentamos todo esse tema e o governo, com a sua sanha arrecadatória, foi lá e entrou com uma ação no STF, que o Zanin, olha que coincidência, era o relator, e ele acabou com um canetaço com a desoneração da folha.
E o governo devolveu, né, para a Câmara, dizendo o seguinte: ou vocês vão terminar gradualmente com a desoneração da folha, ou eu vou terminar agora com a desoneração da folha, e desde janeiro, tá? E desde janeiro, que nós já tínhamos, esse país é uma insegurança jurídica, um negócio que assim, tu não tem nem como explicar para quem quer fazer investimento aqui ou quem quer só conhecer a dinâmica, né? Ou vocês vão ter que pagar desde janeiro, todos os meses até hoje. Isso nós estávamos em setembro, tá? Todos os meses até hoje, 20% sobre a folha salarial. Ia quebrar todo mundo, ia ser uma quebradeira geral. E eu fui chamada pelo presidente Arthur Lira para relatar esse projeto. O que aconteceu? Eu devolvi o projeto em plenário, porque eu não ia ter a minha assinatura lá no projeto que tem como objetivo terminar com a desoneração da folha. Quando a gente precisa ter cada vez mais mecanismos, tá, para gerar emprego, gerar renda e melhorar o salário do trabalhador. E não o contrário, e não o governo ficar com uma fatia cada vez maior disso. E o custo do trabalhador formal no Brasil cada vez maior. Então eu devolvi o relatório, que foi assumido pelo líder do PT na Câmara, Zé Guimarães, muito conhecido aí por outros eventos, né? Características. E eu votei favorável porque os empresários estavam com a corda no pescoço. Ou era desse jeito, porque o STF é como se tu fizesse um sequestro, tá? Sequestram alguém da tua família, o cara tá lá com a tua esposa, com uma arma na cabeça dela e me diz, me dá dinheiro, me dá carro, me dá tudo, não dá? Então é mais ou menos essa simbologia que eu uso para mostrar o que aconteceu. Os empresários queriam que fosse aprovado porque pelo menos teria, né, uma progressão. Esse ano já aumenta 25%, para o outro 25%, cada ano 25%, até chegar nos 25% dos 20%, né? Até chegar, ou seja, 5%, nos 20%, que é o geral. E aí eles estavam, né, sob essa ameaça, não tinham o que fazer e nos pediram para votar favorável. Mas eu falei, tudo bem, eu voto favorável, mas eu não vou ter o meu nome, eu não vou ter a minha assinatura, eu não vou ter a minha digital nessa barbaridade aqui, porque a gente não tem seriedade no Brasil, a gente não tem o respeito ao trâmite, né, legal. A gente não tem... Bom, a gente viu que o STF tem invadido diversas das suas prerrogativas, né, e aí foi mais uma, né, onde eles pegaram um projeto e ignorando completamente a decisão de um poder, né, porque o poder legislativo, representado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, rasgar essa decisão e jogar no lixo como se não valesse nada, como se o que eles decidiram é o que vai ser a partir de agora a lei, né, no Brasil. E não, eles não são mais os julgadores da lei, eles são a própria lei. E a gente, obviamente, tem alinhado com isso um governo que é absolutamente conivente e serve, né, essas decisões do STF. Então... E quem perde é a sociedade, né? Porque apesar do governo federal, e aqui sem tomar partido por A ou B, né, ser um partido dos trabalhadores, quando a gente fala em aumentar a arrecadação, a gente fala em apertar mais. Quando a deputada fala aqui, apertou o empresário que se prejudica. O empresário vai ter ali, pelo menos na sua maioria, tem um certo conforto, mas quem sofre é o trabalhador. Óbvio. Né? Então, assim, é uma incoerência, porque quando a gente prejudica o empresário, prejudica o trabalhador, que é o que é tanto defendido. E é o custo, né? E aí a gente volta lá na fala do Lula, aquela bobagem que ele disse das pessoas não comprarem mais. É o custo da produção, aumenta muito. E quem sente isso não é só o trabalhador direto, mas é toda a sociedade. Porque vai aumentando o custo de tudo, dos serviços, dos produtos. E aí a dona de casa, quando vai lá no supermercado, toma um susto com o preço das coisas. Por quê? Claro, porque para produzir tá muito caro. E a inflação vai corroendo o salário do trabalhador dia após dia. E o poder de compra diminuindo fortemente. Mas
a alta casta, eu não vou falar só do governo, entendeu? Porque a gente tem a alta casta aí do funcionalismo público que também se beneficia disso. A gente vê aí juízes, desembargadores ganhando fortunas. Os ministros do TST, em dezembro, receberam no seu contra-cheque 700 mil reais. E quem é que paga essa conta? A população brasileira paga essa conta. E nós enfrentamos já muito isso, mas infelizmente ainda são poucos os que se juntam para enfrentar, sabe? Essa questão dos privilégios. E aí a gente vai, pouco a pouco, não é fácil. Tu imagina que não é fácil? A gente vai pouco a pouco avançando nisso. E aí eu acho que a gente chega aqui nesse ponto da nossa conversa e volta e olha lá no início, né? Que tu falou assim, as pessoas precisam participar da política. As pessoas precisam entender o que acontece e se manifestar. Não começou hoje, entendeu? Os membros do Ministério Público, do Judiciário, enfim, o alto escalão a ganhar valores dessa forma. Mas as pessoas agora estão se dando conta. E estão indo, nem que seja para as redes sociais, para dizer que isso é um absurdo. 9 em cada 10 juízes do Brasil receberam mais do que os ministros do STF no ano de 2024. Então, assim, algo está acontecendo. Quando alguém vai para a vida pública, seja através de concurso ou de cargo eletivo, enfim, não é para enriquecer. Não é para enriquecer. Eu admiro muito quem conseguiu enriquecer dentro da iniciativa privada. Agora, tu ganhar uma bolada de 500, 600, 700 mil reais num único mês, ocupando um cargo público, não é para isso. Da sociedade. A gente está invertendo completamente a lógica aqui. Então, a gente está caminhando para o fim e queria te dar os parabéns porque já conversei com muita gente que defende ideologias, que defende projetos e que quer fazer muita coisa. Inclusive são eleitos, são reeleitos, mas é interessante o quanto que tu já fez, né? Porque eu quero acabar com os impostos, eu quero tirar o pessoal da miséria, e tu fala muito do como e do que tu já fez, né? E isso, então, é muito gratificante ter nessa cadeira, né? De poder conversar contigo, sabendo desta jornada que tu fez, né? Não é algo que tu pretende só, né? Tá aqui discutindo o sexo dos anjos, mas sim, de fato, é algo que tu consegue fazer, né? Ainda até hoje. Então, parabéns mesmo pela tua jornada e que siga lutando por nós, apesar de a gente saber que é uma luta muito ingrata, né? Isso serve não só na iniciativa privada, como na iniciativa pública, em especial na política, né? Para quem, né, é do bem e tem ideologias ali coerentes, aonde a gente tem um chefe de Estado que infelizmente fala aí que é para a gente não usar o produto A ou B, porque com isso a gente vai conseguir economizar, mas infelizmente sabe que os impostos estão aí e não adianta, a conta chega para todos. Então eu queria que tu deixasse para nós um último recado para quem quer fazer a diferença na sua comunidade, né? O que pode ser feito, o que a gente pode fazer, para a gente que daqui a um pouco não quer se colocar à disposição, o que para nós, a nossa comunidade, né? Que recado você daria para essas pessoas que, de fato, devem fazer a diferença? Eu vou falar devem porque não é mais questão de querer. A gente precisa fazer a diferença na nossa comunidade. Que recado deixaria para esses ouvintes? Olha, primeiro que a gente tem que enxergar, é óbvio que o objetivo ele tá lá na frente e essa batalha é muito grande, mas a gente ganha pequenas lutas, né? E eu acho que a gente tem que enxergar o que já foi conquistado, dar muito valor para isso, porque também é o que vai nos impulsionar para seguir em frente, para continuar acreditando, para continuar lutando, porque, óbvio, como em qualquer lugar, às vezes tu pensa, quanto de vida que eu gasto aqui, quanto de energia, né, que se gasta, e eu tenho filhos pequenos, eu também tenho, né, a minha família e a minha prioridade, mas eu acho que a gente enxergar que já foi trilhado um caminho, que a gente já colocou algumas pedras, assim, que são alicerces, que estão lá, que estão firmes nesse caminho, é importante para que a gente consiga, acreditando que é possível a gente dar outros passos, né? O primeiro é sempre muito mais difícil e ali a gente vai dando outros passos. E que a mobilização da sociedade é fundamental. A gente já mudou muito, eu digo em termos de envolvimento, de sociedade,
da política de quando eu comecei. Muito, muito, infinitamente, assim. Quando eu comecei era até chato, sabe? Eu falava de política, não quero saber de política. Hoje não, hoje as pessoas querem falar de política, se interessam pela política e principalmente estão conseguindo entender que toda a tua vida passa pela política. Tudo, tudo. Então, assim, que é importante a gente ter a consciência de que isso não é só, que não diz respeito só aos outros, aos que estão ali, mas diz respeito a todos nós. E só quero complementar com duas pautas que a gente não trouxe, né? Uma que para você aí que deve fazer diferença, né? Então, a deputada é mãe, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que trazer. E eu tenho 2 nenéns pequenos, né? E o outro ponto mas do que vale isso? Né? A gente não destacou, a deputada, quando ela aprovou o projeto com unanimidade referente aos governadores, salvo engano, foi eleita a mais votada, né? A mulher mais votada. Então, a gente vê do que a gente reconhece isso. Né? A sociedade reconhece, então assim, a tua comunidade vai reconhecer, porque a gente sabe o que é o melhor, né? Isso a gente está sendo retribuído, e depois também se consagrou deputada federal, e eu espero, né, que tu siga a tua carreira, porque eu sei que lá, com os colegas, né, com o sistema não é fácil, mas não se esqueça que a sociedade está te retribuindo isso de uma forma, então eu deixo aqui essa mensagem que tu continue lutando por todos nós, porque eu tenho certeza que por mais que a gente não consiga fazer tanto, né, com as nossas características, com nossos poderes aqui no mercado empresarial, mas com os votos eu vejo que está sendo retribuído e está sendo bem representado. Então, espero que tu continue lutando, apesar das frustrações e apesar de conciliar essa dupla jornada, né, porque ser mãe, quem está escutando e é mãe sabe o quão difícil é, né, então que continue aí nos representando com tanto êxito e sucesso e perseverança, né, que você comentou que é uma das ideologias que você tem, uma característica que você tem, e a gente precisa isso para tudo. Então, parabéns aí, continue muito obrigada. Nos representando também. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui com você e poder contar um pouquinho aqui da história, da minha jornada até aqui e também dos projetos aí que a gente já aprovou, né? Importante. E tem muitos outros, né? Quem sabe eu venho um outro dia aqui falar dos que ainda não foram aprovados. Mas falar dos que a gente conseguiu aprovar. Fica o convite para os próximos. Pessoal, até um próximo Papo do Governo e até mais.